Fala, rapaziada, vamos dar uma reagida aí, né, ao que o Lula falou do presidente Trump sobre a vitória dele aí nas eleições, né, nos Estados Unidos. Para começar, é crucial entendermos as diferenças ideológicas que separam Lula e Trump. Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, retorna ao poder com uma plataforma de direita, caracterizada por um forte protecionismo econômico, políticas nacionalistas e uma retórica firme e bastante frontal em relação aos seus adversários. Em contraste, Lula lidera com uma perspectiva fortemente de esquerda, com uma política externa que busca diversificar parcerias, especialmente com nações emergentes como Rússia, China e até mesmo nações declaradamente inimigas dos Estados Unidos, como é o caso do Irã. Nas vésperas das eleições de 2024, Lula fez uma declaração polêmica e profundamente infeliz, dizendo que a vitória de Trump representaria o nazismo com outra cara. Brabo, Ou seja, brabo, sem rodeios, Lula literalmente chamou Trump de nazista. Essa frase ressoa não só como uma crítica contundente à figura de Trump, mas também como uma declaração de posicionamento contra os valores que o presidente eleito representa. Ao fazer tal afirmação, Lula cria uma tensão totalmente desnecessária entre os Estados Unidos e o Brasil, criando o terreno para uma relação complexa entre as duas nações, potencialmente marcada por confrontos em áreas de política externa e econômica. A vitória de Trump pode redefinir as relações entre Estados Unidos e Brasil de várias formas. Na primeira presidência de Trump, a sua abordagem foi marcada por uma política externa que priorizava os interesses dos Estados Unidos acima de qualquer outra aliança. Ele cultivou pouquíssimas relações próximas na América Latina, com a notável exceção de Jair Bolsonaro, um forte aliado que compartilhou muitas das visões nacionalistas de Trump. Lula, por outro lado, assumiu uma postura de distanciamento crítico em relação às políticas dos Estados Unidos, principalmente em áreas como a imigração e o meio ambiente. Esse distanciamento pode ser intensificado agora com o retorno de Trump, que não esconde o seu desdém por líderes de esquerda que promovem uma agenda progressista e desafiam a hegemonia dos Estados Unidos. A retórica de Lula, associando Trump ao nazismo, pode amplificar a desconfiança e dificultar o diálogo bilateral. Sob a liderança de Trump, espera-se que os Estados Unidos adotem medidas comerciais protecionistas, visando a defesa dos interesses americanos em detrimento dos interesses de outras nações parceiras. Medidas que poderão impactar negativamente as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Tarifas sobre produtos agrícolas e outras medidas restritivas podem ser uma realidade, levando o Brasil a procurar novos parceiros comerciais para manter a sua economia estável. A declaração infeliz e desnecessária de Lula, associada com as políticas de Trump de proteção da economia americana, pode afastar o Brasil da esfera de influência dos Estados Unidos, levando o nosso país a reforçar alianças com a Rússia, China e outras potências não alinhadas com a esfera de influência de Washington, o que inclui inimigos declarados das principais potências ocidentais, como é o caso do Irã. O Brasil pode, assim, intensificar a sua busca por uma política externa mais independente, utilizando a sua posição como líder regional para fomentar parcerias com países que compartilham das suas visões. Isso pode incluir cooperação em áreas como tecnologia, defesa e infraestrutura com parceiros alternativos, afastando o Brasil gradualmente do Ocidente e se aproximando do Oriente. A vitória de Trump traz implicações não só para as relações exteriores, mas também para a política interna do Brasil. O retorno de Trump ao poder nos Estados Unidos pode estimular figuras políticas de direita no Brasil, como Jair Bolsonaro e os seus aliados, podendo mesmo atuar como catalisador e uma pressão extra visando a reversão da medida que o tornou inelegível. Essa revitalização da direita pode intensificar o clima de polarização interna e pressionar Lula a adotar medidas mais assertivas para manter a sua base de apoio.
Além disso, a retórica de figuras influentes nos círculos de Trump pode sugerir que o governo Lula adotará uma postura anti-ocidental devido às suas alianças com Rússia, China e Irã. Isso pode ser usado como pretexto para que o governo americano imponha sanções ou adote políticas mais rígidas em relação ao Brasil. Apesar das críticas duras que Lula fez a Trump antes da eleição, há uma janela para a diplomacia. Lula, ao parabenizar e reconhecer a vitória de Trump, enfatizou que a democracia deve ser respeitada, o que pode ser um ponto de partida para buscar áreas de cooperação, mesmo em um cenário de discordância. Questões como a preservação da Amazônia e parcerias econômicas seletivas podem ser exploradas como áreas de convergência. No entanto, é crucial considerar o histórico de Trump de resistir a negociações multilaterais, priorizando abordagens unilaterais, o que pode ser exacerbado contra o Brasil pelo fato de ser governado por um governo de esquerda e pelo líder desse governo ter chamado Donald Trump de nazista. Uma acusação que, como todos podem bem imaginar, não pega nada bem entre chefes de Estado. O sucesso de uma estratégia diplomática dependerá da disposição de ambas as partes em manter um diálogo construtivo. A nova presidência de Trump marca uma fase desafiadora para a geopolítica global, com repercussões diretas para a América Latina e em especial para o Brasil, governado por um líder de esquerda que já demonstrou publicamente, por diversas vezes, o seu sentimento de desagrado com relação a líderes de direita. Lula terá a difícil tarefa de navegar entre manter boas relações com os Estados Unidos e continuar buscando a diversificação de parceiros estratégicos, tomando cuidado de não mergulhar de cabeça em um bloco anti-ocidental capaz de minar ainda mais as relações do país com o hemisfério ocidental. Segue para mais vídeo, cadeirada na canela, no TikTok. Valeu, falou, é nóis. Fui!